O governo Lula tomou uma decisão na ONU que deixou mais escancarada do que nunca a farsa das principais pautas defendidas pelos seus integrantes. E essa é apenas uma dentre as evidências que eu vou mostrar no vídeo de hoje para desmascarar as narrativas deste grupo que está destruindo o Brasil. Antes de falar sobre o que aconteceu na ONU, me permita falar sobre o que aconteceu nas reuniões do G20. Primeiro, nos bastidores. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para participar das reuniões do G20 realizadas no Rio de Janeiro, ficou hospedado no luxuoso Hotel Fairmont Copacabana, que oferece uma vista esplêndida do oceano para quem tem condições de ficar em uma das suas suítes, ou para quem é político e fica lá com dinheiro público. Só que no caso dessa hospedagem, o que mais chamou a atenção não foi o valor das diárias, mas as regalias que Lula teve à sua disposição, tudo bancado com o dinheiro do povo brasileiro, é claro. Um levantamento feito pela coluna do Cláudio Humberto no Diário do Poder revelou que esse hotel oferece aos seus hóspedes, em seu cardápio, opções caríssimas de vinho, como por exemplo essa garrafa de Cobus Malbec de 2018, pelo preço de R$ 9.800. Agora, mesmo que Lula não tenha bebido, não se preocupe, pois como amante de carnes, ele tinha à sua disposição pratos como o Tomahawk maçaricado, pelo preço de R$ 740. Para o chamado almoço a 8 mãos, o preço por pessoa é de R$ 715. Mas calma, porque crianças até 10 anos têm desconto, fica apenas R$ 357,50. Um ovo mexido com salmão defumado sai por R$ 80. Mas se o presidente escolheu sem o salmão, apenas o ovo, aí o custo foi de R$ 55. E sabe o que é mais irônico de tudo isso? Enquanto desfrutava de pratos pelo valor que muitas famílias brasileiras gastam por mês em alimentação, Lula participou das reuniões do G20, que teve como um de seus principais acontecimentos o estabelecimento da Aliança Global contra a Pobreza e a Fome. Enquanto desfrutava desses pratos finos e caríssimos junto com o marido, Janja promovia o Festival Aliança Global contra a Pobreza e a Fome, aquele que foi financiado pelas estatais e que pagou um cachê simbólico de R$ 30 mil para cada um dos artistas. Enquanto mentia mais uma vez que o PT havia acabado com a fome em 2014, eu já mostrei aqui no canal que os dados da própria FAO desmentem isso, que é justamente a organização usada como base para essa narrativa, Lula desfrutava de pratos cujo valor poderia acabar com a fome de uma criança por meses. E pior, usando o dinheiro do povo, inclusive daqueles que passam fome. As palavras podem até convencer, como no ditado, mas o exemplo arrasta, e o de Lula arrasta para o inferno. E por falar em G20, a primeira-dama brasileira deu mais uma demonstração da sua classe e do seu preparo para estar nessa posição. Para começo de conversa, ela mais uma vez foi a única primeira-dama que participou das reuniões entre os chefes de Estado que ocorreram nos eventos relacionados ao G20, sempre sentada imediatamente atrás de Lula. Mas na sessão de encerramento e transmissão da presidência do G20, ela fez ainda pior. Enquanto o próprio Lula discursava, ela e Fernando Haddad apareciam na transmissão pendurados em seus respectivos celulares. São por reformas que tornem a governança global mais efetiva e representativa e dialogamos com a sociedade por meio do G20 social. Exatamente 2 minutos depois disso, Fernando Haddad já havia largado o seu, mas Janja ainda continuava mexendo nos seus celulares, tanto que o ministro das Relações Exteriores do governo Lula, Mauro Vieira, já olhava para a tela para ver o que havia de tão interessante para prender a atenção da primeira-dama daquele jeito. Desafios que o mundo tem que enfrentar. Depois da presidência sul-africana, todos os países do G20 terão exercido pelo menos... E quando ela finalmente largou o celular, apareceu na transmissão ao vivo do evento, cutucando os ministros que estavam ao seu lado para comemorar o sucesso que eles acham que foi a realização do encontro do G20 no Brasil, antes mesmo de Lula terminar o seu discurso. Agradeço a todos os que contribuíram com a presidência brasileira, em especial as pessoas que trabalharam para viabilizar os resultados que alcançamos. Desejo ao companheiro Ramaphosa todo o sucesso na liderança do G20. A África do Sul poderá contar com o Brasil para... Bom, por falar em Janja, que é uma das principais defensoras das pautas feministas no Brasil, o próximo assunto é justamente a prova de que essas narrativas não passam de uma grande farsa para conquistar votos. Só que antes de falar sobre isso, eu preciso falar justamente sobre um material que eu criei para ajudar a combater essas narrativas. Eu tenho certeza que você já está cansado de ouvir as narrativas absurdas que a militância de esquerda tenta empurrar diariamente. E eu imagino que você também enfrente situações no seu dia a dia em que você acaba debatendo
conversando sobre questões políticas com militantes que fazem parte do seu ambiente de trabalho, do seu grupo de amigos ou até mesmo familiares. Pois bem, eu criei um material em videoaulas para ajudar você a se tornar imbatível nesses debates. Você vai aprender 12 maneiras diferentes de derrubar os argumentos dessa militância. São 7 estratégias que já faziam parte do e-book, que talvez você já tenha até acessado, só que explicadas de maneira mais detalhada e aprofundada nesse curso, e ainda outras 5 estratégias inéditas. Além de todo esse material, você terá acesso ainda a alguns bônus, como um módulo que reúne diversos debates históricos na íntegra, como os debates presidenciais de 1989, passando por 94, 2002, 2010, 2014, 2018, 2022 e até mesmo o debate com os candidatos à Prefeitura de São Paulo, onde aquela cena da cadeirada aconteceu. Você também terá acesso a um módulo bônus de aulas com os principais ensinamentos de livros best-sellers mundiais, com conteúdo relevante para ajudar você a se preparar ainda mais para esses debates. Você terá acesso vitalício a todo esse material por apenas R$ 147, que pode ser feito por Pix, boleto ou ainda parcelado no cartão de crédito. Para isso, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui no canto ou clicar no link que eu deixei aqui na descrição do vídeo. Eu espero você lá. Agora sim, vamos aos fatos. Enquanto diz defender aqui no Brasil os direitos das mulheres, a igualdade de gênero, o combate à violência e ao discurso de ódio, a democracia e todas as pautas que você já cansou de ouvir, o governo Lula tomou uma decisão na ONU que deixa escancarado o quanto essas narrativas não passam de farsas criadas para conquistar votos. Nessa quarta-feira, 20 de novembro, a Organização das Nações Unidas analisou uma resolução que condena o Irã pela repressão contra mulheres, pela violência usada para silenciar manifestantes e pela onda de penas de morte estabelecidas pelas autoridades em Teherã. A resolução foi aprovada e recebeu o apoio de 77 países, inclusive de governos de esquerda, como Chile, México, Espanha e Colômbia. O Brasil seguiu o posicionamento da maioria dos países do BRICS, que foi a abstenção, mas 2 países do bloco, a Rússia e a China, estiveram entre os 28 que votaram contra o texto. Essa, por sinal, não foi a primeira abstenção do Brasil em relação ao Irã. Em abril, o governo Lula adotou o mesmo posicionamento em relação a uma votação na ONU que ampliava o mandato da organização para investigar violações de direitos humanos no país em questão. Agora, veja só a situação. O governo que diz defender os direitos humanos, a igualdade de gênero, sem falar ainda na parcela feminista que faz parte dele, se recusa a assinar uma resolução contra uma ditadura fundamentalista islâmica que chegou ao ponto de usar câmeras para fiscalizar e punir mulheres que não usarem corretamente o véu para cobrir a cabeça. A lei iraniana prevê até 2 meses de prisão para esse caso. O governo que diz defender os direitos das mulheres se recusa a se posicionar contra um país que trata suas mulheres como seres inferiores aos homens. Isso é mais uma prova de que o governo Lula sequestra pautas para promover suas narrativas em busca de votos, mas quando decisões precisam ser tomadas, sua verdadeira ideologia é que aparece. Em vez de priorizar a defesa dos direitos humanos, eles preferem preservar suas alianças com ditaduras que se alinham aos seus interesses. Um grande abraço e até a próxima.